Olá, pessoal! Esta é nossa aula número 11 do curso de Direito do Trabalho a respeito das transformações do contrato de trabalho. Esta será a primeira aula a respeito desse assunto, que nós trataremos em mais 3 aulas além dessa. Vamos começar então com o estudo da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho. Antes da gente começar o tema propriamente dito, eu queria explicar para você por que eu estou chamando esse assunto de transformações do contrato de trabalho. Até agora, no nosso curso, nós nos dedicamos a discutir, a estudar o que é o contrato de trabalho e como ele funciona. Nós falamos um pouco sobre quem é o empregado, quem pode ser empregado, quem não pode ser. Falamos um pouco sobre o empregador, discutimos as características dele. Também falamos a respeito das características gerais do contrato de trabalho, né? O famoso SHOPA, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Vimos que na relação de trabalho nós temos deveres e direitos das duas partes, então o empregado tem o dever de prestar um serviço durante a sua jornada e ele terá o direito a receber a sua remuneração na forma de um salário. Da mesma forma, o empregador tem direito de controlar as atividades do empregado, ele dirige as atividades do empregado e como ônus, ele tem que pagar um salário para o empregado e, inclusive, vai assumir os riscos da atividade empresarial no caso aí das contingências do cenário econômico, certo? Então, foi isso que nós discutimos até agora. A partir da aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as transformações do contrato de trabalho, porque nós vamos discutir como que esta relação que nós estudamos pode ser alterada ao longo do tempo. Eu achei que seria mais didático fazer assim, porque nós podemos pensar mais ou menos agora em termos de a gente já estudou como o contrato se forma, como ele funciona, e agora a gente vai ver como que ele vai ser impactado com eventos externos. Nesta aula, nós vamos falar sobre interrupção e suspensão do contrato. Na próxima aula, nós vamos ver os requisitos para a alteração do contrato. Depois, nós vamos falar sobre a extinção do contrato e como que esse contrato vai chegar ao fim, então, né? Seja porque o empregado deu causa, seja porque o empregador deu causa, seja porque um pediu, o outro cometeu uma falta. A gente vai ver as diferentes situações e quais são os impactos disso. E por fim, a gente encerra o tema falando sobre as estabilidades, situação em que o empregado vai se encontrar blindado aqui nesta posição e o empregador não vai poder demiti-lo, certo? Então, isso nós encerramos daí a parte de transformações. Na aula de hoje, a gente está falando então sobre interrupção e suspensão. E nós vamos ver que são situações em que ou a jornada ou a remuneração, ou as duas, não estarão mais sendo prestadas por uma das partes. E aí o contrato fica numa posição quase como se ele tivesse ali congelado num contexto aí diferente, tá certo? Do que é a situação normal de uma parte presta um serviço e a outra remunera. Vamos ver então o que é suspensão e interrupção no próximo slide. Vamos começar então com o estudo da interrupção. A interrupção do contrato acontece na situação em que o empregado, ele costumeiramente presta o serviço, mas durante o período da interrupção, este serviço não será prestado. Contudo, o empregador continuará sendo obrigado a remunerar o empregado durante este momento. Então, nós dizemos que o contrato de trabalho está interrompido nas situações em que o empregado não trabalha, mas o empregador remunera. Isso pode parecer maravilhoso, né? Porque de fato isso acontece. Geralmente a gente gosta quando o contrato está em interrupção porque não estamos trabalhando, mas estamos recebendo, né? Mas você vai ver que isso é bastante comum e temos vários exemplos disso. Então, só para eu ler aqui para você o conceito e a gente já vai chegar nos exemplos. Então, vamos lá. Interrupção do contrato de trabalho ocorre quando o empregado suspende a realização dos serviços, mas permanece recebendo normalmente a sua remuneração, continuando o empregador a responder por todas as suas obrigações. Vamos ver agora a situação de suspensão, que é um pouco diferente. A suspensão é um pouco diferente.
também é um caso excepcional em que nós não temos aquela situação normal do empregado trabalhando e do empregador remunerando. Só que na suspensão, diferente do que acontece na interrupção, não só o empregado não trabalha, mas também o empregador não remunera. Então você percebeu que aqui a diferença é justamente essa, né? Na interrupção, o empregado não trabalha, mas o empregador remunera. Na suspensão, o empregado não trabalha e o empregador também não remunera. Para você não confundir interrupção e suspensão, eu vou dar aqui um macete para você. Você vai lembrar da seguinte frase: suspensão sem cifrão. Você lembra que cifrão, né, é esse símbolo aqui do dinheiro, então você vai lembrar que suspensão é sem cifrão. Suspensão é sem cifrão, porque na suspensão, você lembra, o empregado não trabalha e o empregador também não remunera. Na interrupção, que nós vimos no slide anterior, o empregado não trabalha, mas o empregador remunera. Tá bom? Então, suspensão sem cifrão, não trabalho e também não recebo. Então, na suspensão do contrato de trabalho, tanto o empregador quanto o empregado suspendem as suas obrigações contratuais. O empregado não presta os serviços e o empregador deixa de remunerar o empregado. É como se a gente pegasse aquele contrato e colocasse dentro da geladeira, e a partir daquele momento, o contrato não produz mais efeito nenhum. Com raras exceções, não há contagem do tempo de serviço e nem recolhimento do FGTS ou de contribuições previdenciárias, havendo a paralisação provisória dos efeitos do contrato. Então, durante o período de suspensão, aquele contrato não conta com tempo de serviço. Então, se, por exemplo, você tiver na sua empresa um plano de carreira em que a promoção depende de um tempo de serviço, aquele período que o contrato estava suspenso não conta como tempo de serviço. Também não existe aqui o recolhimento do FGTS e nem das contribuições previdenciárias, porque, como você vê, o empregador aqui não está pagando. Então, se ele não está pagando o seu salário, também não vai pagar o seu FGTS e também não vai pagar o seu INSS. Se o empregado quiser, por exemplo, contar aquele período de suspensão para a sua aposentadoria, para a previdência, ele terá que recolher o INSS por fora, tudo bem? De forma autônoma, como contribuinte segurado facultativo. Tudo bem? Então, aqui, preste atenção nisso que eu estou dizendo para você. No caso de interrupção, o empregado não trabalha, mas o empregador remunera. Como ele remunera, ele vai ter que pagar INSS, vai ter que pagar FGTS e aquele período é contado para tempo de serviço. Agora, na suspensão, não. Na suspensão, eu não tenho nem trabalho e também não tenho remuneração, então aquele período não conta para nada, tá bom? No momento em que eu estou fazendo a gravação desse vídeo e nós estamos discutindo aí medidas de exceção, o governo acabou de aprovar uma medida provisória para justamente regulamentar casos temporários aí de suspensão do contrato, tendo em vista a crise do coronavírus. Então, por conta disso, esta é uma situação aqui, este é um momento em que as empresas estão fazendo suspensão do contrato com base no que está previsto na medida provisória do governo. E é interessante que a MP ressalta o seguinte: no momento da suspensão do contrato, o empregado não poderá prestar serviços nem por meio de home office, porque você está vendo aqui comigo, na suspensão, o empregado não trabalha e o empregador também não remunera. Então, eu não posso ter uma suspensão em que o empregado trabalha de home office e o empregador não remunera, tá certo? Então, se é suspensão, o contrato está colocado dentro da geladeira e nenhuma das partes está cumprindo com as suas obrigações. Então, na suspensão, justamente aí pensa no caso atual. A empresa não tem condições de pagar salário para as pessoas, então ela vai fazer o quê? Ela vai congelar os contratos de trabalho, manter um tempo as pessoas sem trabalhar e também não tendo que pagar, e aí com isso tem fôlego para continuar essas atividades depois que a crise passar. Tudo bem? Então, é o caso de suspensão que nós estamos vendo no momento. Existem várias situações de interrupção e de suspensão, e eu acho que agora, quando a gente estudar os exemplos, você vai ficar com bastante nitidez aí das diferenças entre os dois. Então, vem aqui comigo ver os casos de interrupção e de suspensão. Então, vamos começar aqui com a interrupção. Você viu aqui comigo que interrupção é uma situação em que não há trabalho,
Mas, em compensação, existe salário, né, e existe também contagem de tempo de serviço. Então, o empregado não trabalha, mas continua recebendo normalmente, inclusive FGTS e inclusive as contribuições do INSS. Quais são, então, casos de interrupção que nós temos, né? Parece bom demais para ser verdade, mas acontece, olha só. É o caso do descanso semanal remunerado e dos feriados, né? Então, você sabe que geralmente, preferencialmente aos domingos, nós temos um dia de descanso e esse dia de descanso é chamado de descanso semanal remunerado, DSR. Então, se você olhar lá no seu Olerite, você vê que existe lá destacado o pagamento do DSR, ou seja, você não trabalhou no domingo, mas o seu empregador pagou para você aquele dia para você ficar em casa. Olha o nome aqui, descanso semanal remunerado. Então você está recebendo, tudo bem? E além disso, você também recebe nos feriados. No feriado você não trabalha, mas você também, né, você continua recebendo normalmente. O contrato não fica paralisado, tá certo? É um dia de descanso em que o empregador não vai exigir suas atividades. Você está lá descansando, mas está recebendo normalmente, tá bom? Não confunda aqui com a ponte do feriado, porque a ponte do feriado não é feriado, né? Então, por isso que na ponte, o seu empregador pode ou simplesmente dar a ponte para você, e aí é uma liberalidade dele, ele fez isso porque ele foi legal com você, ou então ele pode pedir para você compensar em algum outro momento, né? Se você tem banco de horas, isso é muito comum. Agora, o feriado em si, o dia do feriado, é um dia de descanso em que você recebe normalmente e não trabalha. Inclusive, se você trabalhar no feriado, você sabe que você terá direito a uma remuneração maior, né, dobrada, justamente por conta de você estar aqui trabalhando no momento em que você deveria estar descansando. Tudo bem? Outro caso de interrupção é o caso das férias. Nós vamos falar das férias ainda nesta aula, porque é o principal caso de interrupção e é o que mais interessa para nós no dia a dia. Então, e é o que mais tem a ver com a nossa matéria aqui, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as férias ainda nesta aula, mas só para adiantar para você, durante as férias é a mesma coisa do feriado, né? Você não está trabalhando, mas você recebe o seu salário pelo período de férias. Então, como você não trabalhou, mas recebeu, é um caso de interrupção. Outra situação é o caso da falta justificada. Não, na falta, você faltou, digamos, porque você estava com uma doença, você sofreu aí um, pegou aí um vírus, enfim, está passando mal, não tem como ir trabalhar. Esta é uma falta que você consegue justificar com um atestado médico, né? Ou então, digamos que você foi convocado para participar de um júri, né? Isso não é tão comum, mas às vezes acontece. Você pode ser convocado para ser jurado num processo. Nessa situação, você vai faltar naquele dia no trabalho, mas é uma falta justificada, né? Ou então você pode faltar no trabalho porque você teve algum outro processo que você foi intimado, o juiz mandou você ir até lá, né? Quem é o seu empregador para dizer que o juiz não pode te convocar para estar lá na quarta-feira à tarde, né? O juiz mandou, a gente obedece, tudo bem? Então, é uma falta justificada. Tem várias situações em que a falta é justificada. Então, sempre que a falta for justificada, será um dia que você não foi trabalhar e, em compensação, você recebeu, tá certo? Então, por isso que a falta justificada é um caso de interrupção. A gente vai ver daqui a pouco que a falta injustificada é um caso de suspensão, porque justamente na falta injustificada você não trabalha, mas o seu empregador te desconta, não remunera aquele dia. Tudo bem? Por isso que a falta justificada é caso de interrupção e a falta injustificada é caso de suspensão. Vamos seguir mais um pouquinho. Temos outras situações aqui, por exemplo, da licença maternidade e licença paternidade, né? No afastamento por doença ou por acidente, tudo bem? Nos 15 primeiros dias, já explico isso melhor para você. E, por fim, no caso do período da greve, que quando ela for considerada regular. Então, lembre-se disso. Nós estamos vendo casos de interrupção, porque são situações em que você não trabalha, mas você recebe. Todos esses aqui são exemplos, não são os únicos casos, mas são os casos que são mais interessantes, mais importantes. Lembrando que daqui a pouco nós vamos falar sobre as férias. Suspensão. O contrato, então, está suspenso naquela situação em que você viu comigo que não existe trabalho, então você não trabalha. Em compensação,
o seu empregador não paga o seu salário e por isso aquele período também não conta como o tempo de serviço. Você não recebe salário, não recebe FGTS, não recebe INSS, em resumo, não recebe nada. Aquele período não contou para nada. É como se você tivesse tomado uma anestesia geral e acordado meses depois, dias depois, conforme o caso. Então, aquele período não existiu para nenhum fim, não produz efeitos. Tudo bem? Então, quais são os casos de suspensão? Nós temos aqui como casos de suspensão a licença não remunerada. Então, é possível existir casos em que você vai ser licenciado por algum motivo e esta licença não vai te permitir ser remunerado, né? Então, digamos que você tirou uma licença para fazer um curso e aí o seu empregador não te paga durante aquele período. É um exemplo aqui que você poderia imaginar, tudo bem? Outra situação que a gente tem é a famosa suspensão disciplinar. A suspensão disciplinar funciona mais ou menos assim. O empregador foi lá, deu uma bronca em você, ele foi lá, deu uma advertência por escrito para você, você continuou, digamos, por exemplo, chegando atrasado, ou então continuou cometendo alguma outra infração dentro do ambiente de trabalho. Seu empregador, então, vai te suspender por um determinado período. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, nem vem aí no amanhã, porque você está com uma suspensão disciplinar. Aí você fala, maravilha, não veio amanhã, olha que delícia, ganhei um dia de descanso. É aqui que você se engana, né? Porque justamente como este é um caso de suspensão, é uma suspensão disciplinar, então você não vai trabalhar e o seu empregador irá descontar aquele dia de você. Então, esta é uma maneira que ele tem, legal, né, permitida pela lei jurídica, lícita, de descontar o seu salário. Só que ele desconta o seu salário e também você também não trabalha, tá bom? Não cai naquela situação excepcional de desconto do salário que a gente viu na aula passada, justamente porque aqui eu tenho aqui uma situação de suspensão, eu não tenho salário, mas também não tive trabalho, tá bom? O que não pode acontecer é o empregador descontar salário e manter o seu trabalho. Isso não pode fazer. Tudo bem? Então, justamente porque ele não pode te descontar e continuar recebendo os seus serviços, é que ele irá suspender o seu contrato durante um determinado período como uma punição para você. Além disso, nós vimos aqui, acabamos de falar das faltas injustificadas. As faltas injustificadas são justamente essas situações em que você faltou, mas você não tem uma boa justificativa para isso, tá bom? Você estava com uma dor de cabeça e não veio trabalhar. Você não tem atestado, você não tem como demonstrar que você não tinha condições de trabalhar. Você simplesmente decidiu que não ia trabalhar. Você quis emendar um feriado por conta própria. Você quis curtir um carnaval uns dias a mais. Você simplesmente perdeu a hora e não conseguiu chegar. Você, enfim, fez alguma coisa aí e não justificou, tá certo? Você faltou e não tem uma justificativa, ou então a sua justificativa não foi aceita pelo empregador porque não tem fundamento legal. E por conta disso, então, justamente porque não tem uma justificativa plausível, adequada, é que aquele dia da sua falta vai ser descontado do seu salário, tudo bem? E porque é descontado do salário, olha só, você não trabalhou e não recebeu, então é um caso de suspensão. Temos aqui também o período de participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Então, aqui é uma situação em que o seu empregador pode te oferecer um curso, pode te oferecer uma formação, só que aí ele não vai pagar o seu salário durante aquele período, tudo bem? É um caso que aí é menos comum, não é tão comum, mas é uma hipótese, tá? Então, o seu empregador foi lá, te deu um curso, te deu uma formação, o que é ótimo para você e para ele também, né? Porque você agora vai ter uma especialização maior, só que em compensação ele não vai pagar o seu salário. Tudo bem? E aqui nós temos também o caso de afastamento por doença ou acidente após os 15 primeiros dias. Tá? Já vou explicar aqui para você, eu só quero encerrar aqui falando que também é um caso de suspensão o período de greve quando ela for considerada irregular. Então, olha só, se a greve for regular, então os empregados podem fazer greve e aquele período não vai ser descontado do salário deles. Agora, digamos que o empregador discorda da greve, entrou com uma ação judicial e o juiz disse que, de fato, aquela greve foi ilegal. Então, como aquela greve foi ilegal, o empregador vai descontar o seu salário. Olha a diferença. Não desconta o seu salário, interrupção. Desconta o seu salário, suspensão.
Tudo bem? Então, vamos ver aqui a questão do acidente aqui dos 15 dias que eu prometi para vocês que eu ia explicar. Aqui você precisa ter uma noção um pouquinho de direito previdenciário, porque este é um assunto que envolve o INSS. Então, veja aqui comigo rapidamente. Quando você sofre um acidente de trabalho, você irá a partir de 15 dias, receber um benefício previdenciário chamado auxílio-doença. Tudo bem? Cuidado, porque o auxílio-doença e o auxílio-acidente são dois benefícios do INSS, mas o auxílio-doença é pago na situação em que você está doente ou que você teve um acidente de trabalho. Então, o auxílio-doença é pago quando existe uma doença ou um acidente. Nessas situações, você está temporariamente inabilitado para o trabalho. E aí, o INSS faz assim, olha só, você tem, digamos que você está doente. Se você está doente hoje, mas daqui a 2 dias você vai trabalhar, você ainda assim não recebe o auxílio-doença. Para receber o auxílio-doença, é necessário que você tenha ficado fora da empresa mais do que 15 dias. Então, aqui, ó, passaram-se os primeiros 15 dias, e a partir disso, você começa a receber o auxílio doença, porque a partir daí você já está há muito tempo afastado da empresa. Então, a partir desse momento, o INSS passa a pagar o seu auxílio doença. Então, olha só, nesse período que o INSS está pagando o seu auxílio doença, o seu empregador não vai te remunerar. Então, a partir daqui, o seu empregador para de pagar o seu salário. Ele para de pagar o seu salário e quem assume, digamos assim, é o INSS. E você volta a receber o seu salário quando volta a trabalhar. Então, neste período, depois dos 15 dias, o INSS chega e assume o lugar do seu empregador, digamos assim, tá bom? Bem rapidamente, bem simples o que eu estou falando. Então, por conta disso, nos primeiros 15 dias, você falta no trabalho e o seu empregador assume digamos assim, o prejuízo. Por isso que os 15 primeiros dias aqui são casos de interrupção. Você não trabalha e quem remunera você é o seu empregador. Após os 15 dias, o seu empregador para de pagar e aí o INSS paga no lugar dele. Então, como não existe trabalho e não existe pagamento, é uma situação de suspensão. Com a diferença de que aqui você tem que lembrar que o empregado não fica também sem nenhum direito, porque justamente o INSS assume no lugar dele, tá bom? E o auxílio acidente, professor, quando que ele acontece? Cuidado, olha, aqui, auxílio doença, vou repetir. O nome é infeliz, tá? Então, cuidado. Auxílio doença é pago quando você está doente ou quando você sofreu um acidente de trabalho e está afastado. Então, digamos que você sofreu um acidente lá na sua empresa, ou então no caminho da empresa, né? Você sabe que isso também é coberto. Então, nesse contexto aqui, se você sofreu um acidente, está afastado, você recebe aqui o seu auxílio doença. O auxílio acidente vai ser pago se depois de você receber o auxílio doença, né? É o comum, não precisa nem ter recebido o auxílio doença, mas no auxílio acidente, você não só você estava afastado, né? Mas a partir de agora você vai ter uma redução da sua capacidade de trabalho. Então, o auxílio acidente vai ser pago se você tiver uma sequela permanente, né, de longa duração. Então, auxílio doença é pelo período de afastamento e o auxílio acidente vai ser aquele pago quando você tiver uma sequela que você vai carregar para toda a vida. Tudo bem? Então, digamos que você tinha um trabalho manual e você precisava usar os dois braços, né, as duas mãos, e agora você sofreu um acidente e você perdeu movimentos em uma das mãos. Então, o auxílio acidente vai ser pago porque agora a sua capacidade de trabalhar diminuiu. Tudo bem? Não é simplesmente durante o período em que você está lá afastado. É a partir do momento em que você percebeu que você nunca mais vai ter aquela mão boa para continuar a fazer aquele trabalho manual. Tudo bem? E aí você, por conta disso, vai ter um trabalho de uma qualidade inferior, ou então vai produzir menos, e com isso vai acabar recebendo menos. Então o INSS te complementa uma perda que você vai ter com o auxílio acidente, tá bom? O que importa para nós aqui na discussão de interrupção e suspensão é a questão aqui do afastamento por doença ou acidente, que é quando você recebe, lembra, por doença ou acidente, você recebe aqui o auxílio doença. Nos 15 primeiros dias, interrupção. Depois dos 15 dias, o INSS assume e aí é um caso de suspensão. Tudo bem? Então, isso aqui eu não vou entrar muito mais em detalhe, porque começa a fugir da nossa matéria e entra no assunto de legislação previdenciária.
Tudo bem? Então, com isso, nós encerramos a primeira parte da nossa aula, em que nós falamos sobre interrupção e suspensão do contrato. Eu volto já com mais um vídeo em que nós vamos discutir o caso mais importante de interrupção que nós temos, mais marcante, que é o caso das férias, tá bom? Então, volte aqui para o próximo vídeo para a gente discutir o assunto das férias. Eu espero você lá. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.